Haverá dois soldados, um de Deus e um do diabo. Depois da vinheta. Sejam bem-vindos a mais um Quero na Minha Estante. E hoje é dia de resenha de livro. E o livro que eu vou resenhar hoje é O Caçador de Apóstolos, de Leonel Caldela. Falamos um pouquinho do livro, vamos falar um pouquinho do autor. Leonel Caldela, além de escritor de romances de fantasia, ele também escreve, edita e traduz livros de RPG para a editora Jambô. E atualmente ele é um dos grandes escritores do selo Fantasy, da Casa da Palavra, um selo de fantasia da editora Leia. Atualmente já escreveu 6 livros, sendo Caçador de Apóstolos o seu 4º livro. Eu conheço o trabalho de Leonel, 2 livros de RPG e também os seus 3 romances anteriores, que é a trilogia da Tormenta, uma trilogia ambientada em um cenário de campanha de RPG. Mas então, do que Caçador de Apóstolos se trata? De acordo com a segunda profecia, haverá 2 soldados, um de Deus e um do diabo. A primeira profecia falou sobre a corrupção da voz de Urag, a época em que a líder da igreja iria trair seu povo. E também faria uma guerra contra os cardeais. Então surgiria 2 heróis, mas um também seria corrompido e se tornaria o soldado do diabo. Bem, senhores, é exatamente isso que se trata Caçador de Apóstolos. É um livro sobre guerra, traição, cinismo, religião e teatro. Bem, Paulo, qual é a trama central? O Caçador de Apóstolos se passa num mundo fantástico do qual não sabemos o nome. Tudo o que nós sabemos é que ele é uma grande ilha. Esse mundo é um mundo fantástico medieval, bem parecido com os tempos medievais da nossa história. E esse mundo é liderado pela igreja, a igreja de Urag. E a liderança da igreja está sob o poder da voz de Urag. Além dela, existem também 4 cardeais. A igreja controla tudo, tanto a nobreza quanto o povo. Mas a última voz se rebelou contra a igreja. E a igreja, para contra-atacar, criou um exército e colocou 2 generais para liderar. Supostamente, esses 2 generais eram citados numa profecia. Uma profecia que ia vencer a voz que eles acusaram de ser corrupta. Então, houve a guerra e a igreja vence. Mas no processo, um dos generais, Atreu, mata a voz e tempos depois se mostra-se corrupto também, se tornando o soldado do diabo. Após uns anos, o soldado do diabo reúne um exército de hereges que agora está numa nova batalha contra a igreja. E é esse período que a história de Caçador de Apóstolos vai narrar. Toda a narrativa é contada pelo ponto de vista de um personagem, mas não é um personagem qualquer. Esse personagem chama-se Iago e ele é um escritor. E a história é totalmente narrada por ele, ou melhor, escrita por ele. Alguns fatos que Iago narra no livro são fatos que ele esteve presente, mas a maioria dos fatos que ele narra, ele não estava presente. Muitos ele foi ouvido de seus amigos, ou dos outros personagens das histórias, e outros ele mesmo inventou. Mas o que é super interessante é que ele mesmo fala com o leitor que vai estar mentindo nessa parte e que essa parte ele inventou. Ou que essa parte ele acha que deveria ser assim porque ele é o escritor e a história é dele. Nunca vi uma narrativa tão brilhante como essa que o Leonel fez. Eu nunca vi um livro quebrar a 4ª parede como o Caçador de Apóstolos fez. Mas apesar de Iago ser o instrumento de narrativa da história, ele não é o personagem principal. O personagem principal da história, sem dúvida, é Atreu. Atreu é o soldado da profecia que levou a alcunha de soldado do diabo. Atreu é um jovem impetuoso, corajoso, diz o que pensa, é um homem que veio do povo, mas que estudou em escolas militares. E até em alguns pontos sábio também. Mas é estranho ele receber tal alcunha, já que eles têm uma personalidade completamente diferente. Sim, ele não acredita no deus Urag, tanto que uma das frases mais marcantes, e que se tornou até mesmo um grito de guerra dos rebeldes, é nada menos do que nada no céu. Sem dúvida, é um personagem que mais me chamou a atenção e o que mais me cativou. Mas a trama não gira só apenas em Atreu. A trama gira também em outros personagens centrais. Um deles é a Jocasta. É uma camponesa, por razões misteriosas, ela consegue ouvir as vozes dos anjos. E ao longo da história, ela acredita que ela mesma é a próxima voz de Urag. E outro personagem da história é Benedict, o Cavaleiro Imaculado. Ele que seria a outra face da profecia, o soldado de Deus. Mas em alguns pontos da história, e vendo alguns atos que ele comete, você realmente vai duvidar que ele realmente possa ter essa alcunha. Uma coisa bem interessante nessa história com relação aos personagens é que ninguém é santo. Ninguém. Todos os personagens cometem atitudes boas e atitudes ruins. Todos eles são escalas de cinza, não tem ninguém preto no branco, não tem ninguém totalmente bom e totalmente mal. Quer dizer, tirando os cardeais que são realmente todos filhos da puta. O que eu mais gostei em Caçador de Apóstolos é seu estilo sujo, realista e direto.
O Leão Cadela não pega leve na violência, não pega leve nas cenas de sexo e nem pega leve nos palavrões. É tudo tão orgânico, tão incrível, que você esquece de estar lendo um livro de fantasia e pensa que está lendo algum fato histórico. Você realmente acredita que aquela ilha seja algum país europeu da época da Inquisição. Até é fácil de imaginar como era terrível viver naquela época lendo um livro de Leonel. Eu fiquei tão fascinado por esse livro que eu confesso que ele foi o primeiro livro que eu terminei e imediatamente peguei o segundo para ler. A última trilogia que o Leonel escreveu, para mim, é um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Mas Caçador de Apostas conseguiu, sem dúvida, superar minhas expectativas e tomar o lugar da trilogia anterior. Eu fico muito feliz com isso, pois o Leonel é um dos meus autores favoritos. Ele escrevendo uma história em que supera as minhas expectativas é realmente fascinante. Com certeza, Caçador de Apostas é um dos melhores livros de fantasia nacional. Se você já está acostumado com o estilo de George R. Martin ou de Bernard Cornwell, com certeza você vai ficar maravilhado com esse livro. Você não conhece romances medievais de baixa fantasia? Caçador de Apostas, sem dúvida, é um bom começo. Caçador de Apostas, livro de verdades e mentiras, guerra e política. Sem dúvida, é para você ler e ter na estante. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, e também de dar um like e adicionar o vídeo nos favoritos. Você vai ajudar bastante ao canal a crescer. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e também de curtir nossa página no Facebook e seguir nossa página no Twitter. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo.